Uma coisa que chama muita atenção, pelo menos a minha, é o fato de o ser humano buscar o conhecimento por caminhos diferentes. Isso, de certa forma, não é que motivou a fundação da Sociedade Teosófica, mas está nas bases da Sociedade Teosófica, a contemplação dessas diferentes formas da busca do conhecimento, né? Um de nossos objetivos é estimular o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, exatamente porque esses três ramos da busca do conhecimento são muito nítidos, né, na humanidade. Pessoas de temperamento mais científico, naquelas pessoas que querem mensurar, que querem pegar para ver, que querem comprovar, experimentar, né, criar experimentos, né, e experimentar no sentido de vivenciar por si próprias, né? Seria um tipo dessa busca, né, a busca da ciência. Outras pessoas que ficam no raciocínio lógico, na elacubração racional, né, intelectual, buscando a compreensão das coisas, né, estruturando sistemas de pensamento, explicações para as coisas, né, e aí a gente teria os filósofos, né, aqueles que trabalham muito a nível mental. E outras pessoas que buscam um caminho mais interno, né, que buscam através da reflexão, né, de uma reflexão que ultrapassa o pensamento, que vai além do pensamento, né. Parece que numa junção de sentimento e intelecto, né, funcionando juntos, né, e dessa forma parece que extrapolam o nível intelectual, né. Todas as formas são válidas, e até por isso elas constam, né, nos objetivos da Sociedade Teosófica, né, elas são priorizadas ali como alguma coisa que a gente talvez deva procurar juntar, procurar ver como aspectos diferentes de um mesmo processo que dura desde os primórdios da humanidade, a busca do conhecimento. Há algum tempo atrás eu fiz uma palestra aqui, que eu ainda penso em trabalhar novamente aquele assunto, porque eu não fiquei muito contente com o resultado dela, mas eu citei lá um filósofo, que agora eu não me lembro o nome, que ele disse, figuradamente, claro, que no início da humanidade, quando o homem era muito selvagem, caiu um raio, né? Caiu um raio em algum lugar assim próximo de uma tribo, metade da tribo quis ver o que era, né? Foi para lá, para ver o que tinha acontecido. Outra metade teve medo, e se recolheu e ficou pensando no que poderia ter acontecido, né? Então ali já parece que já surgia isso na alegoria criada por esse pensador, isso já tinha ali duas maneiras diferentes de encarar as coisas, de encarar os fatos, né? E que depois isso vai então se desdobrar em ciência, em misticismo, em filosofia. Esse que busca pela via interna, ele tem mais a ver com a nossa palestra. O místico, o religioso, aquele que, para quem não basta o que os sentidos conseguem captar, o que os nossos sentidos normais, o tato, a visão, a audição, é necessário algo mais. Para o cientista também é necessário algo mais, mas o cientista se vale de recursos externos, ele se vale do microscópio, ele se vale do telescópio e de outras ferramentas mesmo, né? Se vale de cálculos, né? Mas ele também para ele não bastam os sentidos, né? Ele complementa os sentidos com essas ferramentas criadas pela tecnologia, enquanto que o místico busca dentro de si outros mecanismos de percepção. E essa palavra místico, as palavras místico e misticismo, elas adquiriram um caráter bastante deturpado, talvez, né? Em que o misticismo passou a valer para uma série de atividades humanas, né? Se fala, por exemplo, que Brasília é uma cidade mística. Mas será que tudo em Brasília é realmente místico, né? Dentro dessa palavra cabem também muitas fantasias, e isso é uma coisa a ser pensada, né? Nem tudo que se diz místico é realmente místico. Essa palavra tem o seguinte significado: misterioso e espiritualmente alegórico e figurado, devoto, religioso e contemplativo.
e aquele que, mediante a contemplação espiritual, procura atingir o estado estático, ou de êxtase, né, de união direta com a divindade. Esse seria o verdadeiro sentido de místico, né? Utilização de artes divinatórias não é misticismo. Pode ser talvez alguma coisa muito pouca de misticismo, mas está se buscando com um recurso que não é interno, né? A compreensão das coisas, né? Tem sua validade, lógico que tem, tarô, astrologia, mas é um recurso externo, embora algumas dessas artes possam até estimular os recursos internos também, despertar a intuição, mas ainda são ferramentas externas. O verdadeiro místico, né, aqueles que se tornaram grandes santos, inclusive, né, em todas as tradições filosóficas e espirituais da humanidade, existem essas pessoas, né, que mergulharam a fundo dentro de si próprios e buscaram de lá percepções que só elas atingiram e que geralmente não, todos eles dizem que não é possível falar para os outros exatamente o que foi que perceberam, porque as palavras, né, os sentidos são incapazes de captar aquilo, as palavras não conseguem transmitir aquilo. Então o místico verdadeiro é aquele que busca o segredo, que busca o misterioso, o interno. Esse é o verdadeiro misticismo. Muitas vezes se confunde também misticismo e religião, mas essas duas palavras não têm necessariamente o mesmo significado. Isso provavelmente vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, né, com o decorrer da nossa conversa. Mas nós podemos dizer que o religioso, pelo menos o religioso no sentido usual da palavra, que a grande média da massa humana talvez entenda como religioso, ele pode ficar apenas na observância externa dos ensinamentos religiosos. Ele talvez não penetre a fundo na religião, e essa penetração a fundo, essa ida às últimas consequências da religião, dos ensinamentos religiosos, ela pode conduzir ao verdadeiro misticismo, essa busca interna, enquanto que se ficarmos apenas nos ensinamentos externos, né, na observância de algumas regras de vida, no cumprimento de certos deveres para como instituição religiosa, pagamento de taxas para a manutenção de uma instituição, por exemplo, cumprimento de deveres relativos à caridade, coisas assim, que são úteis e necessárias também, desde que bem direcionadas, mas que não constituem em si o misticismo. Então é interessante ver essa diferença entre religião, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a verdadeira religiosidade, e o próprio misticismo. Um gesto pela educação para todos. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Mas voltando aos nossos três caminhos, o da ciência, o da filosofia e o da religião, eles interagem entre si. Por exemplo, existem correntes filosóficas e filósofos que muito se aproximaram da espiritualidade. Um exemplo que me ocorre é o da corrente filosófica do neoplatonismo, embora existam várias outras, né? No neoplatonismo, muitas das ideias teosóficas estão lá de formas claras. Inclusive, foi dentro dessa corrente que surgiu um de seus expoentes, Ammônio Saccas, um pensador neoplatônico, que usou pela primeira vez a palavra teosofia, ainda sem nenhum vínculo com sociedade teosófica, ou talvez com essa teosofia mais ou menos estruturada que nós temos hoje, mas pela primeira vez ele falou de uma sabedoria divina,
Ele falou de algo que já se sabia há muito tempo, que é a existência de uma sabedoria essencial presente em todos os verdadeiros sistemas religiosos ou filosóficos genuínos. Ele fala disso utilizando essa palavra teosofia. Blavatsky e outros autores vão mais tarde, bem mais tarde, codificar um pouco mais do que seria essa teosofia, mas a palavra foi cunhada lá. Então aí nós temos um exemplo de uma corrente filosófica que se aproxima muito do misticismo, da espiritualidade. A ciência hoje, ainda timidamente, e os cientistas, muitos deles negam isso, mas timidamente a ciência começa a se aproximar também da busca mística, da busca religiosa. Quanto mais o cientista observa a imensidão do universo, observa a perfeição do funcionamento das partículas íntimas da matéria, mais ele percebe ali uma harmonia que escapa ou que fica difícil dizer que aquela harmonia, que toda aquela perfeição de funcionamento de uma máquina ao mesmo tempo minúscula e ao mesmo tempo infinita, que tudo aquilo dificilmente seria fruto do acaso, que existe uma ordem maior, algo maior por trás de todas as coisas. E o místico, por seu lado, ele precisa, a religião, o misticismo, ela precisa interagir com esses conhecimentos também. Ela precisa se tornar, a religião precisa se tornar um sistema compreensível racionalmente para as pessoas. Nem todos temos, de início, a capacidade de perceber as ideias nos seus arquétipos, nas suas fontes originais, em níveis acima do intelectual. Então, para essas pessoas, é necessário um conhecimento intelectual. Então, a religião, o misticismo, precisa se estruturar como tal, como um sistema de ideias, e isso é um trabalho intelectual, é um trabalho, digamos, filosófico. Também, de certa forma, o misticismo precisa da comprovação objetiva das coisas que são vistas internamente pelos grandes místicos. E é a ciência que está pronta para isso. É a ciência que aos poucos vai elaborando equações, elaborando teorias que se aproximam do que os místicos dizem há milênios. E o exemplo que eu mais gosto de citar é o exemplo da teoria do Big Bang, em que a ciência corre atrás da sua comprovação, já praticamente tida como certa, e que o hinduísmo já fala há milênios, em dias e noites de Brahma, em um universo que se expande do que seriam os dias de Brahma ou Manvantara e se contrai nas noites de Brahma ou Pralaya. Então, é a mesma ideia de um universo que se expande por uma explosão ou um processo que surge de um ponto e se expande e depois se contrai, que me parece que é o que a teoria do Big Bang tenta comprovar. Então, tudo é busca de conhecimento. Os objetos dessa busca são os mesmos, o universo, a vida, o ser humano, as entranhas da matéria, e as formas de buscar são diversas. Me parece que essas formas de buscar, elas vão depender do temperamento do buscador. Um é mais místico, para ele basta a comprovação interna, é isso que ele quer. O outro quer medir, quer colocar as coisas no seu lugar, o outro quer pensar. Mas se mede, se pensa e se reflete sobre as mesmas coisas. Para grande parte da humanidade, empreender uma busca espiritual é o mesmo que pertencer a uma determinada religião, fazer parte de uma instituição religiosa. E isso pode ser um engano. Um outro engano, ainda talvez mais grave, é confundir a própria religião com uma instituição religiosa, que pode ser uma igreja, pode ser uma seita, uma sociedade secreta, qualquer coisa assim. Confundir o próprio ensinamento com a instituição, o sistema que aquela instituição deve passar aos seus seguidores, com a própria instituição, é um engano, muitas vezes sério, muito sério, que pode causar prejuízos tanto para as pessoas quanto para a própria instituição. Religião, do latim religio, e que antigos pensadores associam essa palavra religio a uma outra palavra latina, religare, que significa religar. E nesse caso, religar o homem à divindade, ou à sua origem divina, que foi por ele esquecida. Também podemos dizer que é religar o homem mortal ao homem imortal,
que está presente dentro de cada ser mortal. Isso daqui a pouco a gente fala um pouco mais. O que as religiões deveriam, então, fazer é fornecer aos seus seguidores ensinamentos seguros que tornem o caminho de volta a essa união com Deus mais acessível a todos. Dar indicações seguras, e não tentar controlar esse processo, apenas indicar para que as pessoas trilhem os caminhos pelos seus próprios pés. Eu toquei em um ponto que acho que vale a pena tentar deixá-lo mais claro. Existe diferença entre religião e instituição religiosa? Parece que sim, parece que existe sim. Religião é o conjunto de preceitos e ensinamentos que constitui um sistema que pode ajudar as pessoas a evoluírem ética e espiritualmente. Esses ensinamentos, via de regra, são codificados por algum homem santo. Buda, Jesus, Maomé, Lao Tse, vários outros na história da humanidade fizeram isso, tiveram seus processos de revelação, provavelmente processos místicos, em que mergulharam dentro de si, dentro da própria consciência, e de lá trouxeram novas percepções e fazem os seus ensinamentos. É curioso ver que a história mostra que nenhum deles deixou escritos, ou quase nenhum, eu creio que nenhum deles deixou nada escrito. Geralmente foram seguidores que depois escreveram o que ouviram do próprio santo ou de outras pessoas muito próximas a eles. Isso é então escrito, codificado, passado a outras pessoas, até que uma pessoa ou um grupo de pessoas cria em torno desses ensinamentos uma instituição. Cria uma igreja, cria uma seita, cria uma sociedade secreta que vai preservar aqueles ensinamentos e transmiti-los às futuras gerações. Ensinamentos válidos, corretos, necessários ao caminho espiritual. Tudo isso estaria muito correto se não fosse o fato de que a instituição começa, a ter seus próprios interesses. Ela começa a pensar, os seus líderes e tal, começam a pensar na sobrevivência da própria instituição. E muitas vezes, acho que sempre, ou quase sempre, esses líderes começam a ter interesses pessoais também, interesses de poder dentro da instituição, por exemplo. Para muitos a instituição vira um modo de vida, às vezes honesto, às vezes nem tanto. E aí começa o jogo de interesses. E às vezes o que realmente interessa, que é o ensinamento a ser preservado e transmitido, ele pode começar a ser manipulado, ele pode começar a ser parcialmente escondido, porque determinada ideia poderá solapar as bases físicas daquela instituição. Daqui a pouco a gente deve falar um pouco mais sobre isso também. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. A ideia original que está por trás do conceito de religião é religar o homem a Deus. Isso é que a instituição deve realmente fazer, favorecer o crescimento espiritual daqueles que se dispõem a buscar esse crescimento. A instituição é necessária enquanto ela transmite bem o conhecimento que ela se propôs a transmitir e a preservar. E ela tem esse papel a cumprir. O resto é política, o resto é atividade humana, simplesmente. Um outro fato que a gente pode pensar é que existem várias religiões, várias religiões no mundo, e muitas dizem que são a única, que são melhores que as outras.
Será que faz sentido nós termos várias religiões no mundo, ou que elas sejam diferentes umas das outras? Não parece fazer nenhum sentido, né? Já que o objetivo a ser atingido é o mesmo, é a libertação do ser humano, é o crescimento espiritual do ser humano. Então, se todos têm esse direito, por que haveriam religiões, né, diferentes, melhores ou piores que as outras, e por que um grupo teria acesso exclusivo aos ensinamentos que realmente conduzem a uma libertação e outros grupos não teriam isso, não teriam esse acesso? Isso parece altamente injusto, né, em um universo que se imagina regido por leis justas. Eu vou citar bastante agora esse livro, O que é Religião, de Swami Vivekananda, da editora Lotus do Saber. Ele está numa segunda edição, um livro bastante interessante. E ele faz umas colocações muito importantes. Vocês me desculpem se eu projetar muito aqui, mas vamos projetando e conversando, e acho que fica mais fácil ler diretamente as palavras dele, de Vivekananda, do que eu ficar só explicando para vocês. Ele diz o seguinte: a autenticidade de uma religião depende da autenticidade de todas as outras. Por exemplo, se apenas eu e ninguém mais tiver seis dedos, isso será considerado uma anomalia. O mesmo raciocínio aplica-se ao argumento de que uma única religião é verdadeira e todas as outras falsas. Uma só religião para o mundo, assim como um conjunto de 6 dedos, seria normal. Portanto, se uma religião é verdadeira, as outras necessariamente também são. Há diferenças em aspectos que não são fundamentais. No que se refere ao essencial, são todas uma só. Se meus 5 dedos são verdadeiros, seus 5 dedos também são verdadeiros. Meio estranho o exemplo dos dedos, né? Mas acho que ele vale, né? Eu quis utilizar as palavras dele, né? Acho que é válido, sim. Aquilo que se torna especial demais, talvez não seja para todos. Não que o muito especial não tenha o seu lugar. Talvez tenha, mas talvez não sirva para todos. Se as religiões têm que servir para todos, é difícil realmente aceitar que existam religiões. Se estamos falando de grandes religiões, dessas fundadas por grandes seres, né, e não de religiões ou de instituições que facilmente se vê que têm outros interesses, né? Mas então é difícil pensar que essas grandes religiões, que uma delas seria melhor do que as outras, né? Pode uma instituição ter dado um direcionamento menos bom do que outro, mas o ensinamento fundamental, como ele diz aqui, ele é igual para todos, né, como diz o Vivekananda. Há 3 diferentes estágios de conceitos relativos à alma e a Deus. Em primeiro lugar, todas as religiões admitem que, transcendendo o corpo perecível, existe algo que não muda, uma parte específica que permanece inalterável, eterna e imortal. Nossa essência, nós mesmos, né, nunca teve começo e jamais terá fim. Acima de todos nós, além dessa natureza perpétua, há outro ser interno e infinito, Deus. Né? Então, um homem mortal, uma contraparte imortal do homem e, acima disso, Deus. As pessoas referem-se à origem do mundo e do homem. As pessoas referem-se à origem do mundo e do homem. Começo do mundo significa início de um ciclo. O que teve começo deve ter fim. Seu corpo morrerá, mas sua alma nunca. Num outro grupo de conceitos, Vivekananda faz referência à perfeição e diz que a alma é perfeita em sua origem, mas que perdeu sua pureza original. Essa ideia está presente também em todas as religiões. Eu não vou citá-la aqui, não vou projetar sobre ela, mas falando um pouquinho sobre ela, ela está presente em todas as tradições, em muitas tradições realmente. Até em alguma coisa fora das tradições que foram assimiladas pelas religiões. Por exemplo, a parábola do filho pródigo faz referência a essa ideia de uma alma que é pura na sua origem, né? O filho que tem as riquezas na casa do pai é essa alma. Ele pede a sua parte e vai para a vida. Vai para a vida
perde todas as riquezas, sofre na miséria e se relembra que na casa do pai ele tinha tudo e quer voltar para a casa do pai, né? Num processo interno que a necessidade faz com que ele busque essa volta à casa do pai. É a alma que sai de um estado de pureza original, mergulha na matéria, esquece os seus tesouros, os seus dons, essa pureza original, fica sofrendo, né, por ciclos intermináveis de reencarnações, até que sente a necessidade de voltar, né, de parar de causar sofrimento e de parar de sofrer também, e retorna para a casa do pai. Outros exemplos, as histórias de heróis, né, os grandes heróis que têm que vencer terríveis desafios, né, para chegar a um lugar bom, para ter direito a benesses, né, a felicidade, são também geralmente essa alma, ou podem ser interpretadas assim, geralmente princesas que estão presas no alto das torres, né, e que são libertadas por um herói, por um cavaleiro fabuloso, também faz referência a essa alma, né, que está presa na matéria. A princesa que está em um castelo é uma alma, pode ser uma alma aprisionada na matéria, esperando, né, que o próprio ser material perceba tudo isso, né, aquele cavaleiro, né, passe pelos desafios e venha libertar a alma. Então são ideias, né, que mostram, esses ensinamentos dessa natureza mostram que há algo de sério, né, nos sistemas que os disseminam. Segundo o livro de Vivekananda, seguindo o livro, ele faz uma rápida análise bastante interessante da evolução da ideia de Deus, né, durante a história humana, a ideia de Deus que é difundida pelas religiões. Ele diz o seguinte: a primeira ideia de Deus era muito vaga. As nações mais antigas tinham diversas divindades: o sol, a terra, o fogo e a água. Entre os primeiros judeus, encontramos numerosos deuses a lutarem ferozmente uns contra os outros. A seguir, vemos Elohim cultuado por judeus e babilônios. Depois, o único Deus ocupou a posição suprema. Então, já saímos da fase de vários deuses e passamos para uma fase de um único Deus, né? Ele ocupa uma posição suprema, mas essa ideia diferia de tribo para tribo. O Deus de um era diferente do Deus de outro. Cada um afirmava que seu Deus era o maior de todos e procurava provar esta supremacia nos combates. A que melhor lutasse comprovava dessa forma que seu Deus era mais poderoso. Eram povos quase selvagens. Gradualmente, ideias cada vez melhores foram substituindo as antigas. Essas antigas ideias foram ou estão indo para a lixeira. Todas essas religiões foram fruto de séculos de desenvolvimento. Nenhuma caiu do céu. Cada uma teve de crescer passo a passo. Vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo e junto com essa evolução a percepção vai aumentando, o raciocínio lógico vai melhorando, né? E parece que essa ideia de muitos deuses que brigam entre si começam a ficar racionalmente inaceitáveis, né? Então começam a surgir novas possibilidades. Ele continua: em seguida vieram as ideias monoteístas, a crença em um Deus onipotente e onisciente, o único Deus do universo. Esse Deus único é extracósmico, ele vive no céu. Foi investido das grosseiras ideias de seus criadores, tem lado direito e lado esquerdo, um pássaro na mão e assim por diante. Quer dizer, aspectos humanos começam a ser atribuídos a Deus, já que há uma incapacidade do homem de entender como é esse Deus, de imaginar, ele começa a imaginar coisas, né? E aí começa o processo inverso. Ao invés daquilo que é dito nas Escrituras, né, de um homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, o homem começa a fazer um Deus à sua imagem e semelhança, né? Começamos então a pensar num Deus barbudo, aquela coisa toda. Conheça o portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente.
Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Vemos, contudo, que os deuses tribais desapareceram para sempre. Quer dizer, apesar de tudo isso, foi um avanço, né? O surgimento de um Deus onipotente foi um avanço em relação às situações anteriores. Vemos, contudo, que os deuses tribais desapareceram para sempre e o único Deus do universo ocupou seus lugares, o Deus dos deuses. Ele, porém, é ainda um Deus extracósmico, inacessível. Ninguém pode chegar perto dele. Ensina o Novo Testamento. Pai nosso que estais no céu. Está longe, está lá no alto, né? Deus está no céu separado dos homens. Nós vivemos na terra e ele vive no céu. Na filosofia hindu encontramos um estágio dessa proximidade de Deus em relação a nós, mas não paramos aí. Existe uma fase não dualística, em que o homem reconhece que o Deus por ele cultuado não só é Pai no céu e na terra, mas eu e meu Pai somos um. O homem realiza em sua alma que ele próprio é Deus, sendo apenas uma expressão inferior dele. Tudo que é real em mim é ele, e tudo que é real nele sou eu. Assim é transposto o abismo entre Deus e o homem. Descobrimos que, conhecendo Deus, encontramos dentro de nós o reino do céu. Então, muito interessante a ideia, né? Desde um Deus que é, em algumas concepções primitivas, né, menos humano do que um ser humano comum, né, um Deus feroz que briga, que mata, que dizima tribos para provar que é o maior, né, até essa possibilidade, né, de encontrarmos Deus dentro de nós, ou de sermos deuses, né, conforme hoje é muito mais falado. Bom, o que tem tudo isso a ver com a nossa palestra, né? Nós podemos ver um papel duplo que pode ser atribuído à religião. E o primeiro desses papéis é dar ao homem preceitos éticos que o tornem uma pessoa melhor, né? Ou seja, ensinar a não matar, a não roubar, a não ter inveja, ensinar a fazer caridade, coisas assim. Coisas que hoje, há muito tempo, já fugiram do simples ensinamento religioso e já passam a ser requisitos de uma vida do bom cidadão, né? Aquele que não comete crimes, né? Que não tem grandes vícios, né? Mas que em um princípio, em um estágio fizeram e ainda fazem parte de ensinamentos religiosos, de ensinamentos místicos até. São pré-condições ou condições para que se atinja o verdadeiro misticismo. São estágios que têm que ser passados. O segundo papel da religião, e é isso que nos mostra aqui Vivekananda, né, nessa sequência de slides que eu projetei, o segundo papel é ajudar o homem a crescer na compreensão e na percepção de conceitos que, ao longo da história das religiões, foram se tornando cada vez mais abrangentes e mais profundos, né? Esse é um papel importantíssimo das religiões, nos ajudar a abrir as cabeças, né? Nos ajudar a perceber por nós mesmos, né, essas realidades, né, que dizem ser verdadeiras. Uma coisa está ligada à outra, pois à medida que o homem vai se reformando internamente, vai tornando melhores os seus atos, menos egoístas os seus atos, mais ele vai se preparando eticamente para fazer um bom uso desses conceitos superiores, que podem ser atingidos através das religiões. A grande média da humanidade talvez ainda não tenha interesse em avançar nessas abrangências e profundidade de conceitos, né? E as pessoas se dão por satisfeitas com o ensinamento mediano, né? Cada um tem um estágio, tem uma necessidade interna. Se fala em um processo evolutivo. Não adianta querer que alguém aprenda algo que ela não está pronta para aprender, né? Não adianta colocar o bisturi na mão de quem não é médico, que ele provavelmente vai assassinar alguém, né? É necessário que haja esse preparo. E o preparo vem com aqueles primeiros preceitos que as religiões ensinam, né? Com os 10 mandamentos, com coisas assim. E é claro que há um avanço na vida das pessoas que seguem esses preceitos. Mesmo nas religiões que às vezes nós chamamos de fundamentalistas, né, que oferecem aos seus seguidores uma interpretação bastante rasa de textos sagrados, né, mesmo elas prestam serviços, né. Quando uma dessas religiões, por mais que nós vejamos externamente nela graves erros, né, na condução,
dos fiéis, quando uma dessas religiões ajuda um pai de família a parar de beber, por exemplo, ou abandonar qualquer outro vício, claro que é um grande serviço para a evolução humana que está sendo prestada. Uma família vai ser mais feliz, uma pessoa vai deixar de fazer asneiras para fazer atos mais corretos, né, mais interessantes para a própria família, para a própria sociedade. Então, cada coisa no seu lugar, né, cada um cumprindo o seu papel. Mas, para outras pessoas, essas coisas mais profundas são necessárias. Aqui eu vou citar esse artigo, Atitude Teosófica, de Charles Leadbeater. Quem quiser ler o artigo todo, está lá no site da Sociedade Teosófica, na seção Artigos e Palestras. Leadbeater diz o seguinte: não devemos nos conformar em ser meros espectadores em relação à religião que adotamos. Devemos permitir que ela haja em nós, nos transformando em pessoas melhores. E para nos transformar, a religião exigirá de nós que tomemos atitudes de mudança, já que elas não virão sozinhas. Temos que tomar a iniciativa. Se nos contentarmos em assistir ou participar de rituais apenas, isso dificilmente fará diferenças reais em nossas vidas. Poderá talvez nos propiciar momentos de enlevo, mas pouca coisa além disso irá acontecer. E apenas o enlevo é muito pouco para trazer transformações. Então, a verdadeira religião, a religiosidade que nós estamos colocando como um contraponto para a religião, né, uma religião formal, de observância externa, de aspectos ritualísticos, de receber sacramentos, de participação nos rituais e tal, em contraponto a uma religiosidade de transformação real nas nossas vidas, né? Então, Leadbeater diz isso, né, que é necessário ir além de ser um mero espectador. Eu me lembro que quando eu tentava, a esse respeito aqui, do enlevo, eu me lembro que quando eu tentava ser um católico praticante, eu ia às missas e eu saía de lá me sentindo muito bem, com uma sensação de alegria, de bem-estar, né? Era muito bom aquilo, e ainda hoje, se eu for, aquilo é muito bom. E é bom realmente, tem sentido e pode ser importante. Mas algumas horas depois a sensação passava. A verdadeira religiosidade, ela deverá nos trazer coisas duradouras, né? Cada vez mais duradouras. Claro que isso não vem de uma hora para outra, mas é o que a verdadeira religião ou a verdadeira religiosidade deverá nos trazer. O Sr. Leadbeater continua: todas as grandes religiões do mundo oferecem o mesmo ensinamento ético aos seus devotos. Se cada homem apenas seguisse realmente o ensinamento de sua religião, não importando qual ela fosse, nós teríamos de uma só vez algo como o milênio do reino de Cristo na Terra, e sem nenhum novo problema. Há, felizmente, muitas pessoas boas no mundo, isto é, muita gente com uma bondade mediana, mas apenas muito poucos que, na verdade, obedecem plenamente aos ensinamentos de sua própria religião. Poderia-se perguntar por que isso é assim. A causa disso parece ser que nenhuma dessas pessoas realmente acredita no que declara acreditar. Elas pensam sobre os ensinamentos religiosos como algo em que se espera delas uma aceitação formal aos domingos, mas de modo algum como verdadeiras regras de vida a serem postas em prática cada dia e ao longo de todo o dia. É bom ressaltar que Leadbeater era um sacerdote anglicano, depois ele se torna um teósofo, se transfere para a Igreja Católica Liberal, onde chega a bispo. Então aqui aparentemente está havendo uma crítica maior ao cristianismo, né, com o compromisso do domingo, essa coisa assim, mas isso aqui não é direcionado para o cristianismo. Em todas as religiões eu creio que essas coisas acontecem. Talvez o principal risco, o principal mal, seja que quando nós acreditamos, nós perdemos a necessidade da busca, perdemos a necessidade da investigação, de ir a fundo nos conceitos, de ir um pouco mais fundo nas experiências, e isso faz com que estagnemos, né? Isso trava o caminho espiritual, trava o desenvolvimento espiritual.
Todas as instituições, inclusive a Sociedade Teosófica, devem tomar cuidado com isso ao passar os nossos oradores, né, todos eles, né, inclusive esse, né, devem tomar cuidado ao passar as coisas, né, afirmando que elas são plena verdade. Tudo que é dito aqui deve ser questionado, deve ser refletido e pensado. Então, o mal é esse, né, devemos buscar as coisas por nós mesmos, né. As instituições sérias nos dão os passos, né, nos dão indícios, né, nos mostram a vida de seus seres maiores, né, de seus fundadores, geralmente, exemplos deles, né, aquilo que eles conseguiram, e isso deve ser incentivo, mas a busca deve persistir sempre. Né. Voltando a Vivekananda, ele diz o seguinte: as linguagens das religiões, seus métodos e linguagens diferem muito entre si, e isso é natural. As almas encontram-se em estágios evolutivos diferentes e cada estágio requer um método e uma linguagem diferentes. Algumas precisam de rituais, outras de dogmas, outras de ensinamentos diretos, e outras almas ainda não precisam de nada disso. Procuram Deus da forma mais direta e despojada possível, por um caminho interno. Todos os caminhos são válidos, desde que o escolhido seja adequado para seu estágio evolutivo. Não podemos, portanto, condenar alguém que se realiza adorando imagens. Essa pessoa talvez não consiga ter nenhuma outra atividade ligada à religião. Algo que nós já dissemos, né? E já comentamos. E o Dalai Lama, em certa época eu vi uma declaração numa entrevista, se não me engano, e que eu achei muito interessante, talvez esteja em algum livro, mas eu vi uma entrevista. Ele diz que as pessoas não devem deixar suas religiões. Se elas estão felizes na religião em que estão, se acham que estão crescendo, que não deixem, né? Ele não chama ninguém para o budismo, né? Exatamente por isso, porque cada uma está no estágio evolutivo. Se há uma diferença de estágios evolutivos entre uma religião e outra, e não sei se há, eu creio que no fundo não há, né? Porque os ensinamentos são os mesmos, mas se alguém está indo bem pelo caminho que é proposto por uma, embora aparentemente aquele caminho pareça talvez ser menos direto, que continue, né? Porque aquele pode ser o caminho daquela pessoa realmente. Nós podemos ter apenas os compromissos formais como instituição, e isso é ter uma religião, ou então levar os ensinamentos religiosos para o dia e nos transformar com a aplicação deles em nossos atos. Isso seria religiosidade. A teosofia traz essa sabedoria antiga que está presente em todas as religiões para o mundo moderno, né? E alguns documentos nossos falam bastante disso. A senhora Blavatsky divulgou um material que ficou guardado por muito tempo, né? Parece que a humanidade deu um passo evolutivo significativo e estava apta a receber esse documento com riscos, né? Mas porque isso foi para as livrarias, foi para todos os meios de divulgação e, evidentemente, pode ser mal utilizado. Mas os riscos também são necessários. Então, essa carta diz o seguinte logo no começo. Então, a doutrina que promulgamos, por ser a única verdadeira, deve, apoiada em provas como a que estamos por oferecer, triunfar, afinal, como qualquer outra verdade. Contudo, é absolutamente necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas das e corroboradas pelas evidências fornecidas pelas ciências modernas. Corroborando aquilo que o Swami Vivekananda fala, né, de uma evolução nos conceitos, né? Quer dizer, a doutrina sendo promulgada, incutida gradualmente, né, para a humanidade. E também falando da necessidade da comprovação pela ciência. Duas ideias aqui chamam a atenção nessa citação. À primeira vista, parece uma grande arrogância falar de uma doutrina que é a única verdadeira. Não é arrogância, porque a Sociedade Teosófica não se julga a dona, não se promulga a dona dessa doutrina. Essa doutrina é aquela doutrina presente em todas as religiões. Ela é um patrimônio da humanidade. Então, não se trata de uma arrogância, mas de se falar do único conhecimento que é realmente a verdade. Em algum lugar está essa verdade, a verdade de todas as coisas. A outra ideia que chama a atenção é essa que eu já citei, que Mahashohan acena com a necessidade de uma colaboração mais próxima entre ciência e espiritualidade. Em outra passagem dessa carta é dito:
A sociedade teosófica foi escolhida como a pedra fundamental, o alicerce das futuras religiões da humanidade. Para alcançar o objetivo proposto, foi determinado que houvesse uma convivência maior, mais sábia e especialmente mais benevolente do superior com o inferior, do alfa e do ômega da sociedade. Quer dizer, essa doutrina, como ela amplia os horizontes da busca espiritual, ela deverá ser o alicerce de novas religiões, de futuras religiões. E hoje, muitas dessas ideias extrapolaram os limites das religiões formais. Muitas dessas ideias, lei do karma, lei de reencarnação, teoria do Big Bang, coisas assim, está na mídia, está na novela, né? Então, parece que foi um papel importantíssimo que a sociedade teosófica cumpriu, de pela primeira vez trazer isso de modo claro para o Ocidente. E a ideia aí de o alfa e o ômega da sociedade, né, deles terem que ser contemplados, né, a necessidade de uma benevolência, né, do superior com o inferior, é porque, entendo eu, essa doutrina é para todos, né, não é para poucos, né, ela deve ser disponibilizada para todos. Mas nada é para ser acreditado. Se isso for acreditado, caímos novamente no mecanismo das religiões tradicionais, né, das instituições tradicionais, né, e o erro delas, talvez, se há erro nessas instituições, talvez seja esse, né? A instituição, para se manter, ela só pode ir até certo ponto no ensinamento, na divulgação dos ensinamentos. Se os ensinamentos mais profundos vierem, né, o homem poderá ver, como diz Vivekananda e como diz a teosofia, dizem todos os textos sérios, né, o homem perceberá que Deus está dentro dele. Desaparece a necessidade do intermediário, né? Esse risco nós sociedade teosófica corremos também, né? De criarmos uma estrutura muito fechada, muito cristalizada e querermos que os nossos membros, os nossos simpatizantes, fiquem apenas naquilo, né? A teosofia, a espiritualidade como um todo, ela existe para abrir a cabeça das pessoas, ela existe para incutir nas pessoas a verdadeira religiosidade, para inspirar as pessoas a serem verdadeiramente religiosas, a pesquisarem por si próprias, a buscarem por si próprias as suas percepções, a realmente não terem uma dependência de mecanismos externos. A crença é necessária em alguns casos, em alguns estágios, mas em certos estágios, a fé cega, a crença cega, apenas porque alguém diz, leva a problemas, né? O mestre de sabedoria, em uma carta, cita um ditado tibetano que diz isso: credulidade gera credulidade, que termina em hipocrisia. É como se dentro de uma organização, de uma instituição, houvesse um acordo, muitas vezes silencioso, de nós acreditamos até aqui, está bom, né? E aí muitas outras coisas são deixadas de fora dessa crença. O conhecimento espiritual visto dessa forma, como pesquisa, como instigação à busca, ele é o antídoto contra o fanatismo, ele é o antídoto contra a superstição. Ele é a grande possibilidade do esclarecimento, né, das coisas, né, dos fatos que nós não podemos compreender, né? Por exemplo, a ideia de milagre, né? O que é um milagre? Provavelmente um milagre é uma coisa que nós não podemos compreender porque ele obedece a leis ainda não codificadas, a leis da natureza que ainda não foram codificadas, não foram ainda percebidas pela mente humana. Só o fato de pensarmos nessa possibilidade já esclarece as questões em torno do milagre, né? A gente já passa a pensar que o milagre, será que ele tem essa coisa de sagrado? Tem, tudo que é superior é sagrado, né? Mas já começa a ter uma explicação mais racional, que atende a determinados tipos de mente. E para terminar, né, citar novamente Vivekananda, ele diz o seguinte: a alma é potencialmente divina. A finalidade da alma é manifestar essa divindade interior pelo controle da natureza, interna e externa. Faça isso por meio da ação, do culto, do domínio da mente ou da filosofia, por um ou por todos esses meios, e seja livres. Nisso consiste a religião. Doutrinas, dogmas, rituais, livros, templos ou imagens são apenas particularidades secundárias. Quer dizer, de certa forma ele redime, né? Ele fala que são secundários, mas utilize da melhor maneira possível, né? Sem que isso seja, utilize o dogma, utilize a escritura, utilize o ritual, mas sem que isso seja uma prisão.
né? O dogma, qualquer um dogma cristão, por exemplo, o dogma da Virgem Maria, o dogma do nascimento de Jesus, né? Quando isso é estudado mais a fundo, né? Correlacionado com outras tradições, nós vemos ali ensinamentos sublimes, né? Mas que são ensinamentos, né? Acessíveis a uma mente mediana, inclusive, né? E que esclarecem muitas coisas, né? Nos ajudam a esclarecer muitas coisas. Então, nada contra a religião, nada contra o ritual, gosto de ritual, pratico o ritual, nada contra o dogma, mas pelo contrário, né, a favor do esclarecimento, né, a favor da reflexão, da busca, do desenvolvimento de mecanismos internos de percepção. E liberdade, né, liberdade de pensamento, liberdade de busca e autossuficiência na medida do possível. Obrigado a todos.